tenho certeza que todo mundo gostaria de um dia ter um veículo 0 km em sua garagem. Muitos vão dizer que não, mas lá no fundo tenho certeza que também gostaria de ter um veículo 0 km na garagem. Mas você já ouviu falar que precisa amaciar o motor? Se sim, você acha que é só o motor que precisa ser amaciado? Então, bora entender melhor no vídeo. Fala galera, beleza? Sou o engenheiro Marcelo Henrique do canal Electric Mac, que te ajuda tanto na elétrica quanto na mecânica. Uma coisa que é inegável: todo mundo gostaria de ter um veículo 0 km na sua garagem. Mas você sabe a importância de fazer o amaciamento correto nesse veículo, não só no motor, mas num veículo como um todo? Isso é algo de extrema importância para que no futuro esse veículo não venha apresentar alguns problemas crônicos. E fazendo o amaciamento de maneira correta, com certeza aí você, além de não ter esses problemas futuros, vai prolongar a vida aí útil desse veículo de uma maneira extraordinária. Mas vamos começar pelo motor, que é o item que mais se falado na hora de amaciar um veículo. Você sabe o porquê que você precisa amaciar um motor? Para a gente entender melhor o porquê que a gente tem que amaciar o motor, precisamos entender que dentro desse motor existem algumas peças móveis, como virabrequim, biela, pistão, o pino do pistão. No cabeçote nós temos comando de válvula, as próprias válvulas, entre outros aí itens que pode ter ou não neste motor. E o que acontece, tá? Nessas peças móveis existem umas folgas. E essas folgas elas só se ajustam, vamos dizer assim, entre essas peças móveis na hora do amaciamento desse motor. Então, basicamente, na hora de fazer o amaciamento, é apenas para que essas folgas se ajustem, que fiquem na medida correta daquele motor. Pois, quando os engenheiros eles fazem os cálculos, eles fazem um cálculo com a medida ideal, mas sempre eles colocam uma tolerância. E na hora de fazer o amaciamento, essas folgas vai ficar ali próximo ao ideal ou exatamente no ideal. Isso é algo que os engenheiros eles consideram na hora de aí estar desenhando esse motor. Só para vocês terem um exemplo, tá? O momento mais crítico ali na hora do amaciamento é justamente no cilindro com o pistão, mas principalmente dos anéis de pistão. Porque o que acontece? No cilindro ele tem um brunimento. Esse brunimento, quando ele é feito ali na primeira vez, ou até mesmo em motores retificados, não apenas em motores aí 0 km. Esse brunimento, ele fica umas pontinhas microscópicas ali na parede do cilindro. Na hora que o motor ele entra em funcionamento, o anel do pistão ele passa nessas pontinhas. E a ideia é o quê? Fazer com que o anel do pistão arranque fora essas pontas, vamos dizer assim, e isso faz com que tenha o perfeito encaixe entre o cilindro e os anéis de pistão. Caso o amaciamento não seja feito da maneira correta, essa parte que é o momento mais crítico ali entre o cilindro e os anéis de pistão, ele tem um efeito contrário. Ao invés do anel arrancar essas pontinhas que ficam no cilindro, o anel é danificado por causa do brunimento. E com isso, em pouco tempo, esse motor começa a fumaçar. Bem pouco, mas ele vai fumaçar. Esse é um dos itens principais na hora do amaciamento. Porque eu tenho certeza que você já ouviu que o carro ele tá xoxo, o carro não desenvolve, o carro não anda. Que é justamente por causa dessas folgas, por causa do amaciamento que não foi feito da maneira correta. Mas aí você pergunta: poxa Marcelo, então como é que eu faço esse amaciamento? Isso depende de modelo para modelo, de fabricante para fabricante. Eles colocam alguns detalhes específicos para aqueles motores, para aqueles veículos no caso, e com certeza é algo que tem que levar em consideração, é você verificar no manual ali a maneira correta que o fabricante te indicou de fazer. O sistema de freio é um item que com certeza não pode ficar de fora dessa lista. Porque o que acontece? Quando o veículo sai de fábrica, o sistema de freio ele não está 100% ajustado. Os itens não estão 100% acoplados. Isso leva alguns quilômetros para acontecer. Porque o que acontece? O disco ele tem um desenho, vamos dizer assim, e a pastilha de freio também tem outro desenho. Mas os dois eles precisam se ajustar entre si para que você venha ter uma frenagem perfeita. E isso acontece aí de uns 300 km, o sistema de freio com certeza já está ok. Não é muito incomum de acontecer da galera pegar um veículo novo e querer extrapolar um pouco, e logo em seguida acontece o acidente, que é justamente que o disco e a pastilha não estão 100% acoplados um ao outro, que isso leva aí aproximadamente esses 300 km que eu te falei.
Isso é muito comum de acontecer também quando se faz manutenção ali no sistema de freio, principalmente quando vai se trocar pastilha de freio, pois muitos acabam não trocando o disco de freio e também não acaba fazendo aí a retífica desse disco, dando um passe que a gente diz. Isso é um pouco delicado, pois a pastilha ela não está ali 100% acoplada, 100% ajustada naquele disco. E isso com certeza vai demorar muito mais tempo, porque o disco ele cria uma borda e a pastilha fica pegando nessa borda até ter um pouco de desgaste, e aí depois desse desgaste com certeza aí pegar no restante do disco, e isso é algo muito delicado. E o sistema de freio é algo que você precisa realmente prestar um pouco mais de atenção para que você não venha aí ter algum incidente ou acidente por causa do sistema de freio que ainda não está na sua totalidade. E o outro detalhe aí é o sistema de transmissão. No câmbio manual existem algumas engrenagens, e essas engrenagens elas precisam também se ajustar umas às outras. E isso leva um tempo, e não tem só essas engrenagens, tem umas luvas ali para fazer a troca das marchas, tem os anéis sincronizados, e para que essas peças se ajustem, vamos dizer assim, uma na outra, isso também leva alguns quilômetros. Mas no câmbio não é algo tão crítico assim, pois as engrenagens elas são desenhadas para literalmente encaixar uma na outra, mas para ter um ajuste mais fino entre si, vamos dizer assim, para que essas engrenagens venha ter um perfeito ajuste e as trocas das marchas seja aí suave e você não tenha problema nenhum. Um outro detalhe é que a marcha ré é uma engrenagem totalmente diferente. Esse aí é um papo para outro vídeo, se vocês quiserem, lança aí nos comentários que a gente traz para vocês. Já no sistema de rodagem, que é o pneu e aro, também precisa de um ajustezinho ali depois de alguns quilômetros. Porque o que acontece? O aro ele não é 100% circular. Ele tem algumas deformidades. Porque se ele fosse 100%, com certeza você não ia precisar fazer balanceamento. Então sim, também precisa de um ajuste, mas não é algo tão crítico. O detalhe mais importante aqui é que normalmente os pneus ele vem com uma pequena resina ali para a proteção da borracha. E isso com poucos quilômetros, essa resina já sai do pneu e você não vai ter problema nenhum. Essa resina normalmente sai até mesmo lá na fábrica quando eles fazem o teste, e é algo bem tranquilo, vamos dizer assim. Mas o pneu também precisa de um perfeito ajuste ali no aro, porque foi como eu falei, o aro também tem as suas irregularidades e isso também acaba afetando o pneu. Mas é algo imperceptível a olho nu e a gente só consegue aí observar mesmo quando coloca aí na máquina de fazer balanceamento. Depois que o pneu tem esse perfeito ajuste ali no aro, aí pronto, você não vai ter problema nenhum com o sistema de rodagem. E o último detalhe, e não menos importante, que é o sistema de suspensão e direção. Tirando o motor e câmbio, esses dois sistemas é os que mais sofrem aí, é os que mais tem impacto no seu veículo. Pois o sistema de suspensão está literalmente 100% do tempo ali atuando para deixar o veículo elevado, fora também quando passa em alguma irregularidade do solo. Já o sistema de direção, com certeza aí você precisa fazer curva, desviar de buraco, desviar de veículo, e ele também tem uma utilização bem elevada. Mas esses dois sistemas normalmente ele acaba sendo ajustado na própria fábrica na hora que fazem o teste. Então você não precisa ter um ponto de atenção muito grande nesses itens, pois eles já vêm praticamente 100% que você não vai ter problema nenhum. E foi como eu falei, comprar um veículo 0 km é uma satisfação enorme. Mas saber tratar esse veículo nos primeiros quilômetros é de suma importância. E você fazer um amaciamento do veículo como um todo, você vai aumentar a eficiência desse veículo de uma maneira incrível. Mas já lança aí nos comentários qual que você acha a maneira correta que tem que ser feito o amaciamento num veículo. Se é só motor, se é só câmbio ou as demais coisas, não importa. Lança aí nos comentários e eu com certeza vou responder a todos. E não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, pois se você chegou até aqui, eu tenho certeza que esse conteúdo te acrescentou em algo. E ativa o sininho para que você venha receber a notificação dos novos conteúdos que a gente vem lançar aqui no canal. Desde já eu te agradeço e até o próximo vídeo. Fui!